Em Contigo Sim. No andar de cima, Samantha chega à sua sala e percebe que dois homens estão tirando todas as suas coisas. Ela começa a gritar e manda os caras pararem com aquilo, pois quer saber quem deu a ordem para que seu escritório fosse esvaziado. Geraldo aparece e diz: "Fui eu. Como diretor-geral do hospital, tenho todo o direito de pedir sua demissão." Samantha diz ao pai que ele está falando besteira, mas o empresário responde: Não é besteira. Faz muito tempo que você não faz seu trabalho direito. Faz anos que você não apresenta os relatórios de gastos do seu setor, e isso é motivo suficiente para eu te demitir. Já está na hora que alguém mais responsável ocupe seu lugar." Mas a moça não se conforma e diz que ela é a dona daquela pocilga, mas Geraldo, sem perder a calma, argumenta: "E eu sou o diretor-geral. Me arrependo muito de ter te dado tanto poder e tanta confiança. Você se tornou uma menininha mal criada." Porém, sem largar o osso, Samantha diz aos homens que ainda é a chefe deles e manda que eles coloquem de volta tudo o que tiraram de sua sala. Os homens não se mexem, até que Geraldo manda os rapazes fazerem o que a filha está pedindo. Indignada, a moça larga mais uma pérola e diz: "Acho melhor que vocês se lembrem quem manda aqui." Olhando para o pai, ela diz que recomenda que ele também não se esqueça disso. Mas Geraldo, sem forças para discutir, só avisa a filha que ela não vai mandar naquele lugar por muito mais tempo e deixa claro que não vai permitir que ela destrua o que ele e Beatriz construíram com tanto esforço. Enquanto isso, Oscar continua dando com a língua nos dentes e conta que Salma é quem não deveria poder fazer o exame. Porém, sua chefa deu um jeito de adiantar o lado da moça na universidade. Ed quer saber por que o moço se submete a estas coisas e aceita ser cúmplice nas falcatruas e artimanhas de Samantha. Oscar explica que a influência o ameaça o tempo todo e ele tem medo de perder seu trabalho. O estudante levanta uma sobrancelha e Oscar percebe que ele não vai apoiá-lo em suas atitudes. O mocinho quer saber por quê e Ed explica: "Eu não posso te ajudar, porque você não quer sair da sua zona de conforto. Você tem medo de tudo, tem medo de Samantha Vega, tem medo de perder seu trabalho, tem medo que as pessoas pensem mal de você porque é gay." Apavorado, o Relações Públicas corta o crush e, olhando para todos os lados para ter certeza que ninguém ouviu o estudante, diz para ele não misturar as coisas, dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, Ed, que não brinca em serviço, rebate: "Tem tudo a ver, Oscar. Enquanto você não enfrentar a verdade e honrar as calças que você veste, vai continuar sendo uma vítima. E não só de Samantha. Você vai acabar sendo uma vítima da vida também." Alguns dias depois, Leonardo está arrumando as malas no carro para ir embora para a capital. Ele pergunta se já está tudo pronto e Salma fica tonta e quase cai, mas o médico a segura, perguntando se está tudo bem. O médico avisa que logo que chegarem à capital, ela vai fazer alguns exames para saber o que está acontecendo. Enquanto isso, na cidade, Álvaro vai procurar Clarinha novamente no apartamento de Dário. Porém, a mocinha manda o rapaz embora, dizendo que não quer falar com ele. Na periferia, Luz e Guibo tratam da venda de gelatinas na calçada, mas, dentro de casa, Nancy ajuda Abel a voltar a estudar. O mecânico está pensando em desistir por causa das exigências dos estudos, mas a advogada o incentiva, dizendo que se ele concluir a faculdade, um dia será reconhecido como o engenheiro Abel Pérez e Pérez. O bobalhão começa a sonhar e ele resolve comemorar dando beijos na mulher, mas ela corta o embalo do mecânico, avisando que precisa sair para trabalhar. Algumas horas mais tarde, Leonardo chega ao hospital com Salma pendurada em seu braço. Nélida recebe o casal, dizendo que já está tudo pronto para os exames da moça que, antes de acompanhar a enfermeira, enche o rapaz de beijos. Ângela, que estava passando por ali, vê a cena e se retira cheia de ciúmes. O médico aproveita que está sozinho e liga para a mãe, avisando que já depositou na conta dela o dinheiro que ela pediu. Geraldo se muda para o cortiço e é recebido com uma salva de palmas pelos amigos de Ângela. O empresário agradece a recepção e confessa que, desde que a esposa faleceu, ele não sentia aquele calor humano e diz que a riqueza que eles têm é muito mais valiosa do que o dinheiro que ele acumulou durante os anos. Ele ainda conta que cresceu num cortiço parecido com aquele, e aquela foi a época em que ele foi muito feliz. Abel não consegue deixar de dar seus palpites e fica surpreso com a revelação do médico. A galera decide então dar um abraço coletivo no doutor. Naquela noite, Samantha, por telefone, diz a Jerônimo que ele precisa ficar mais um tempo escondido. Porém, do outro lado da linha, o enfermeiro reclama que está sem dinheiro e de saco cheio daquela situação. A influência diz que, da próxima vez que os dois se encontrarem no motel,
Vai levar mais dinheiro e também outra coisinha que ele adora receber. Mirtes, para variar, escondida, escuta a conversa. Mas Jerônimo está preocupado e pergunta a Samantha se a polícia continua investigando o frasco de oxitocina, e ela responde que ele está sendo paranoico, pois com o aborto de Angela não aconteceu, os detetives vão se esquecer disso em breve, e o importante é que ninguém descubra que os dois estiveram por trás de tudo. A influencer desliga o telefone e percebe que a socialite está ali. Ela quer saber o que a mulher ouviu da sua conversa e a megera avisa que escutou tudo, mas resolve dizer que não pretende dizer nada. Porém, gostaria de saber qual é o nível de intimidade da moça com o rapaz que estava com ela ao telefone. Desconfiada, Samantha diz a Mirtes que espera que ela não dê com a língua nos dentes e não se esqueça que mora na sua casa. Leonardo deixa a esposa sozinha em seu consultório enquanto vai ver um paciente, e Nélida aparece com o resultado dos exames da moça. Ela abre o envelope e o queixo dela cai. No cortiço, durante o jantar, Geraldo comenta com Angela que soube que Samantha não deixou a moça prestar o exame para concorrer à vaga para sua residência no hospital, prometendo dar um jeito em mais uma cagada da filha. Aliás, por falar na megera louca, ela chega ao hospital para se encontrar com Salma. Ela mostra o resultado dos exames para a amiga que diz que só há uma coisa que podem fazer sobre aquela informação. Enquanto isso, Benjamin segue a filha de lá Lacrana e tenta ligar para Togilos, mas cai na caixa. Na periferia, Baldomero vigia Luz e Gibo, que já estão fechando a banquinha de gelatinas. Ele liga para Félix e conta o que descobriu. Alguns minutos mais tarde, o inspetor vê a moça saindo do prédio de Leonardo. Mirtes, muito nervosa, está tratando de queimar a carta de Yolanda que conseguiu comprar da moça, mas alguém bate na porta. Ela apaga o fogo e abre a porta, dando de cara com Benjamin, que entrega a ela um mandado do juiz, para que revise o apartamento. Logo que o policial entra, sente cheiro de queimado e quer saber se Mirtes estava queimando justamente a carta que acabaram de receber da moça que deixou o prédio há alguns minutos. A mulher nega, mas Benjamin consegue encontrar o bilhete, chamuscado pelo fogo. Ela tenta falar alguma coisa, mas o investigador pede silêncio enquanto lê o bilhete, só que Mirtes passa a mão em uma escultura e acerta a cabeça do sujeito, que cai de dor. Meio tonto, Benjamin consegue se levantar, mas ela o acerta novamente e o investigador desmaia. Olhando mais de perto, Mirtes percebe que o homem está com os olhos abertos, mas uma enorme poça de sangue aparece debaixo de sua cabeça, se espalhando pelo chão. No hospital, Samantha vai à sala de Angela para dizer que Salma e Leonardo estão esperando um bebê. No consultório do marido, a desbotada está ansiosa olhando o celular e resolve mandar uma mensagem para a amiga, perguntando como foi com a enfermeira. Leonardo retorna e pede desculpas pela demora. A moça pede para ir para casa, pois está cansada, mas o médico quer saber se os resultados dos exames já chegaram. Ela diz que sim, mas prefere conversar sobre isso em casa. Porém, Leonardo aproveita a oportunidade para pedir o divórcio. No andar de baixo, Angela se mantém firme e enfrenta a influência. Porém, quando fica sozinha, seu estômago gela, pois percebe que a historinha da doida pode ser verdade. No consultório, Salma diz que prefere se divorciar do marido imediatamente, pois prefere ter seu bebê sozinha e atira o resultado dos exames na cara do doutor. Ele sai correndo atrás da entojada, pedindo para conversar. Mas Angela entra em cena e a doente começa a humilhar a enfermeira do nada, dizendo: "Você deve estar muito contente, não é verdade? Acabou de destruir minha família." A enfermeira diz que não sabe do que a maluca está falando, mas Salma continua: "Ai, por favor, não se faça de boba. Estou grávida e Leonardo me pediu o divórcio. Não era isso que você queria? Separar a gente e agora também separá-lo de seu filho?" Leonardo, sem saber o que fazer, pede que a esposa se acalme para que possam conversar, mas ela grita ainda mais alto e diz: "Me solta, não temos mais nada para conversar. Eu vou ter meu filho sozinha." Angela e Leonardo, sem ter o que dizer, trocam olhares. Enquanto ele tenta explicar com suas expressões, ela simplesmente faz aquela cara de: "Sério? E agora?" No apartamento do filho, Mirtes está desesperada. Um vizinho bate a porta perguntando se está tudo bem, pois ouviu gritos. A mulher, apavorada, diz que tá tudo bem, mas cata o celular e liga para a nora, que não atende. Mirtes então resolve ligar para Samantha, contando que matou um homem e precisa de ajuda. Só que mesmo assim, a perneta mente e alega que um cara entrou para roubar no apartamento de Leonardo e ela só reagiu para se defender. A influencer pede que a socialite se acalme e conte o que aconteceu, pois não conseguiu entender nada. Finalmente ela consegue respirar fundo
E já mais controlada, revela que tá com um problemão e precisa da ajuda da amiga, pois não quer ir para a cadeia. Confusa, Mirtes mistura as coisas e fala da tal carta, dizendo que ele leu e ia destruir tudo. Samantha entende menos ainda, porém, a mulher pede que a moça a ajude a se desfazer do corpo, antes que Leonardo chegue em casa. A influência esclarece que não sabe o que pode fazer, e Mirtes resolve dizer para ela chamar o tal Jerônimo, seu amante, e pedir que ajude. Samantha acha que a mulher a está chantageando, e fria como uma pedra de gelo, diz que só vai ajudar se puder ler a tal carta que ela mencionou. Enquanto recolhe o bilhete chamuscado da mão do defunto, a socialite diz que ninguém pode saber sobre o conteúdo da carta, mas Samantha, inflexível, diz que ou é assim ou nada feito. No hospital, Leonardo está preocupado com a esposa, que saiu correndo e não atende ao celular. Vendo que o Love está muito nervoso, Angela, com todo o jeito, pergunta se é verdade que Salma está grávida. Sem graça, o rapaz confirma que sim, e que ficou sabendo quando pediu o divórcio. A enfermeira, que de boba não tem nada, pergunta novamente ao médico se ele não sabia de nada quando pediu o divórcio. O rapaz diz que não, e acabou de ficar sabendo. Mas a moça, conformada, avisa que não pretende destruir uma família, alegando que o médico sempre quis ter um filho. Léo mantém sua palavra e diz que vai se separar de Salma de qualquer jeito, mas Angela esclarece que não conseguiria viver com a culpa de ter feito alguém sofrer, principalmente uma criança que não é responsável pelos erros dos pais. O médico insiste, mas a moça, decepcionada e triste, diz ao moço que agora ele precisa pensar na sua família e dar o seu adeus. Do outro lado da cidade, Jerônimo, que foi rebaixado de enfermeiro para faxineiro de cena de crime, chega ao apartamento de Leonardo, carregando um tapete enorme. Mirtes, apavorada, pede que ele tire o defunto logo dali, mas o homem explica que primeiro precisa da carta, pois Samantha ordenou que sem carta, sem ajuda. A mulher tenta enrolar, diz que o bilhete queimou e coisa e tals, mas Jerônimo não embarca naquela canoa furada e pede novamente que ela lhe dê o papel. Vendo que não tem jeito, ela tira a carta de Yolanda da bolsa e começa a dar ordens a Jerônimo, mandando o cara se apressar, pois seu filho está para chegar. O celular de Benjamin começa a tocar e a louca tem outro ataque de pelanca. Jerônimo acha o aparelho, desliga e enfia no bolso, dizendo para ela ficar quieta e deixar ele fazer o serviço. E enquanto ele ensaca o corpo do inspetor, Mirtes tenta limpar a mancha de sangue do chão. Na mansão, Álvaro e Samantha estão no sofá da sala. O rapaz, que está saboreando seu uísque, quer saber o que tanto a mulher fuça no celular. Porém, Clarinha chega e, dizendo para Álvaro manter distância, conta que foi lá para esclarecer bem as coisas e acaba chamando o rapaz de papai. Samantha escuta e quer saber qual é a merda que a cunhada agora está inventando, mas a garota, indignada, diz que aquele mentiroso não é seu irmão e sim seu pai. O moço tenta se explicar, mas Clarinha revela que Cândida contou tudo e ele não deve nem se atrever a negar, pois mentiu para ela durante todo este tempo. Álvaro até tenta se explicar, dizendo que na época era um adolescente e estava muito assustado, por isso teve que obedecer aos seus pais. Samantha tenta se meter na confusão, mas o rapaz avisa a esposa para ficar fora dessa, pois o assunto é entre ele e sua filha. Com os olhos cheios d'água, Clarinha diz a Álvaro para ele esquecer dela para sempre, pois não quer voltar a vê-lo. E agora, para piorar a situação, é Samantha quem quer explicações. Da delegacia, Togilos insiste em ligar para Benjamin, mas continua dando na caixa. Preocupado, o policial diz que está tentando falar com ele há hora e gostaria que o inspetor retornasse suas chamadas. Já no apartamento, Leonardo diz a Salma que mudou de ideia e desistiu do divórcio para dar uma família ao bebê que está para nascer. A infeliz, ao invés de se contentar com isso, resolve fazer mais exigências e diz que não quer uma família de mentira e exige que o marido tire Angela de seu coração. De saco cheio, o rapaz lembra que está fazendo um esforço para que tudo dê certo, mas ela não está em condições de fazer exigências. A oxigenada cruza os braços e diz que, se ele não aceitar o que ela quer, vai ter seu bebê sozinha. Leonardo, que não aguenta mais tanto mimimi, pede gentilmente que a esposa pare de ameaçá-lo e de chantageá-lo, pois apesar de todas as mentiras dela, não vai deixar o filho desamparado. Enquanto isso, na mansão, o pau come entre Álvaro e Samantha. Ela mete a mão na cara dele, berra, esperneia e faz birra, enquanto ele, simplesmente, senta a esposa num banquinho, manda ela se acalmar e sai de cena.